Olá pessoal, tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, vou apresentar as 10 obras até então mais caras já vendidas até hoje, né? Até então eu digo porque o mercado é muito rotativo. E provavelmente daqui a um tempo esse vídeo já vai estar desatualizado. Em quinto lugar aparece a tela número 17A. São aquelas coisas que a gente acaba não entendendo muito o significado do nome, do número, né, dado pelo artista. Como ele era meio controverso, meio complexo, provavelmente ele tinha algum significado para isso. Jackson Pollock é aquele pintor que começou passando por muita dificuldade e tal, americano também, e descobriu uma técnica de pingar tinta na tela, respingar tinta na tela, quase pintar com regador, uma coisa assim. E ele trabalhou essa técnica e por um bom tempo e fez muito sucesso. Na realidade ele é muito mais, ele é só conhecido por essa técnica, assim, mundialmente, ele é muito conhecido por essa técnica. Esse quadro foi pintado em 1948 e foi adquirido em 2015 por 200 milhões de dólares por um investidor. É curioso a história desse pintor, porque esse pintor ele trabalhava com os marchands, era comum na época, e ele foi para o interior, porque vivia rolando nas ruas lá em Nova York, e foi para o interior para poder ter mais sossego para pintar. Ele acabou usando um celeiro como ateliê dele, ele era fazia umas obras assim. Ele precisava de muito espaço e tinha um ateliê muito sujo, né? Porque jogava tinta por tudo quanto é lado, ele não tinha muito controle sobre isso. E foi ali que ele descobriu essa técnica. Ele pintava praticamente no chão, colocava a tela esticada no chão e normalmente sem chassi, e jogava essa tinta por cima, tá? E fazia esse tipo de trabalho. Tem trabalhos deslumbrantes por ele, mas ele era um pintor muito inquieto, bebia bastante também. Tanto é que esse foi uma das causas porque ele morreu, né? Num acidente de trânsito, e na realidade ele estava alcoolizado. E é muito interessante que num determinado momento, quase perto do fim da vida dele, ele estava cansado de fazer esse tipo de trabalho, porque era um trabalho muito repetitivo e ele achava que isso não tinha muito a ver. Ele queria inovar, ele queria fazer uma coisa diferente. E ele foi levado, praticamente forçado pelos marchands a continuar pintando isso, porque era isso que vendia, isso que fazia sucesso. E provavelmente ele veio a morrer com desgosto disso, porque ele não conseguiu avançar. Ele ficou muito em cima disso. E muitos críticos, né, quando analisam a pintura dele, começam aquela forma que eu falei dos críticos que procuram exatamente demonstrar uma coisa que o pintor nunca pensou nisso. Sinceramente, o pintor nunca pensou nisso. Ele descobriu essa técnica por acaso, quando ele foi tentar jogar numa lata, ele foi tentar pintar uma coisa que ele fazia mais concreta, com um pincel, e aquele negócio começou a espirrar tinta por cima da tela e ele achou aquilo interessante, ele começou a abusar nisso, tanto é que no final ele até furava as latas para poder fazer isso com mais facilidade, ele usava tinta muito líquida.
Então é só para vocês terem uma ideia que nem sempre a coisa é tão proposital assim. Em quarto lugar, nós temos uma tela de Gauguin, ou Gauguin. Pintor que viveu uma tragédia praticamente na vida dele. Qualquer hora a gente vai falar muito sobre ele. Essa tela ele pintou no Haiti, quando ele esteve lá, e durante um período que ele saiu da França, porque ele achava Paris muito, como é que ele considerava, muito poluído, muito viciado, né? Então ele foi para essa ilha que era praticamente um domínio francês, né? E no Pacífico, e acabou lá ficando entre os nativos de lá, que já eram mais civilizados do que nativos, né? Essa cultura já tinha diminuído bastante, mas ele se infiltrou lá e acabou ficando lá por um período, casou lá, uma confusão, a vida dele era uma confusão. E ele pintou essa tela em 1892, na Féa Fa Ipuipo. Ela foi vendida, essa tela foi vendida em 2015 por 210 milhões de dólares. Realmente era uma coisa absurda. A tradução do nome dessa tela é Quando Você Vai Se Casar. É muito importante lembrar que esse pintor, Gauguin, ele jamais imaginou que pudesse vender uma tela com esse preço, porque ele praticamente quase morreu de fome no Haiti. Tanto é que ele morreu lá e foi enterrado lá. Está lá no cemitério dele, vocês vão ver aí, ó. A pedra onde ele está, numa das ilhas lá. Nem foi levado para a Europa, o corpo dele permanece lá. E vendida por esse preço, você percebe claramente que o mercado que impulsiona isso. Quer dizer, será que a obra vale tudo isso? Pois certamente ele não teria essa certeza, não. Jamais teria essa certeza. Ele gostaria só de um pouco para não precisar parar de pintar, trabalhar para poder sobreviver. Foi isso que ele fez na própria ilha. Ele trabalhava com carregador, descarregador de navio, coisa assim. É um trabalho muito pesado. Não é que ele trabalhava um trabalho leve, não. Várias vezes ele teve que fazer isso para não morrer de fome. Parar de pintar para trabalhar. Isso é um detalhe para a história do próprio Gauguin. Em terceiro lugar, nós temos uma obra do Paul Cézanne. Paul Cézanne pintou várias telas de jogadores de carta. Mas essa que foi vendida lá para o Catar. Essa tela foi pintada entre 1890 e 1895, porque o Gauguin tinha muito disso também. Ele começava um trabalho, às vezes não terminava, principalmente quando era figurativo, assim, quando era paisagem não, ele ia para o local e acabava normalmente terminando ou destruindo. Mas quando era uma composição assim, o Gauguin às vezes dava um tempo, depois ia, detalhava, demorava, tal. E essa tela foi vendida para o estado do Catar por 250 milhões de dólares em 2011. É muito interessante, né, essa tela, é muito interessante porque ela tem, como ela é uma tela figurativa, ela tem enormes defeitos de construção.
muitos podem achar que isso é feito proposital, coisa assim, tal, mas pode ser. No meu ponto de vista, não é. Um bom desenhista, um bom artista, desenhista, dificilmente ele comete erros que sejam tão grosseiros, principalmente quando é uma composição assim. Eu reputo assim, porque ele tem outros jogadores de carta que não têm esses defeitos. Vocês vão ver alguns defeitos que foram apontados, por exemplo, o chapéu do primeiro jogador, o jogador que fica à esquerda, olhando o quadro de frente, ele não cabe na cabeça do jogador. Você pode ver que o outro está correto, esse não. Então você percebe claramente que aí foi uma certa displicência dele pintar. A cabeça desse jogador também é muito pequena comparado com o corpo, né? Ele poderia ser uma cabeça um pouco maior e o corpo... Isso faz com que esse corpo seja muito maior do que ele na realidade é. Quando você olha os dois jogadores, parece que eles estão em planos diferentes, né? Parece que esse jogador da direita ele está mais para frente e o outro está mais para trás, exatamente por essa diferença do tamanho da cabeça. Quer dizer, são algumas coisas assim que são feitas, não são feitas proposital. Acho que não sei. Quem sou eu para dizer isso? Porque é aquilo que eu já falei nos outros discursos passados, né? Nas outras aulas passadas. É muito difícil imaginar o que passa na cabeça de um pintor. Uma outra coisa que tem nessa tela também, se vocês olharem, e aí eu já também não sei se foi proposital ou não, ou às vezes foi até por uma questão de displicência, a tela ela não é reta na visão ela é meio inclinada, assim, as linhas da tela são meio inclinadas. Foi feito propositalmente, será? São meio inclinadas. Então, a gente não tem a menor ideia se foi feito assim ou não, né? Mas ela traz algumas novidades, né? Principalmente que ela tem algumas pinceladas que já começam a invocar o abstrato, o cubismo. Então, por isso, provavelmente ela tem um valor muito grande. E não é só porque ela tem um valor muito grande, por ser Cézanne, mas porque o mercado assim quis. Isso é uma grande verdade. Tá? Em terceiro lugar, nós temos outro abstrato. Esse é considerado o abstrato mais caro do mundo. Interchange, pintado em 1955 pelo pintor William de Coigne. Ele foi vendido em 2015 por 300 milhões de dólares a um investidor norte-americano. Eu não tenho muito como falar desse artista, porque na realidade não é a minha especialidade, artistas abstratos. E a gente nunca entende exatamente o porquê certas obras atingem esse valor, muitas vezes absurdo, né? É um valor extremamente absurdo, né? É um artista naturalizado americano, né? E outra vez é aquilo que eu falo, como o mercado, a força do mercado hoje está em Nova York, não deixaria de ser isso mesmo, né? A centralização do mercado de arte lá. É muito importante que a gente preste muita atenção. Investir em arte é muito interessante, pode vir a ser extremamente interessante, né? Vale a pena, é aquilo que eu digo, né? Não comece a investir em decoração, procure investir em arte, você nunca sabe exatamente o que vai dar. Pode não dar em nada, como a própria decoração, porque muitas vezes se gasta numa decoração simples o preço que você compraria uma tela. Só que a tela você corre o risco dela valorizar muito. Entende?
e é uma decoração que você vai jogar fora. Eu tenho, cada um faz as suas escolhas, mas para quem quer apostar em arte, procure apostar em arte. E por último, nós temos o quadro mais valioso do mundo. Esse quadro foi atribuído ao Leonardo da Vinci, mas ele tem uma história, uma trajetória muito, muito complexa, muito interessante. E esse quadro pode vir a ser, dentro da história do mercado de artes, não tem nada a ver com o pintor, nada a ver com os artistas, é um mercado. O mercado de arte é uma coisa, artistas é outra. Tá? Ele pode vir no futuro, pode trazer no futuro um problema até interessante para o mercado de arte. Esse quadro é atribuído como pintura de Leonardo da Vinci, porém, pelo que se sabe, ele foi pintado no ateliê do Leonardo, pelo que os historiadores puxaram. Ele recebeu provavelmente muito toque de alunos do Leonardo e depois foi muito restaurado. Vocês vão ver as etapas de restauro desse quadro. E existem várias telas pintadas com esse tema, Salvator Mundi. Mas, por ser atribuído, porque, preste atenção, essa tela não foi assinada pelo Leonardo da Vinci. Ele só tem atribuição. As pessoas chegaram a essa conclusão. A história dessa tela ela é mais ou menos o seguinte: em 2005, essa tela apareceu nos Estados Unidos, foi comprada por $10.000 ou coisa assim. E apareceu nos Estados Unidos lá uma compra, uma negociação de um grupo de pessoas que acabaram comprando $10.000, também não era grande coisa. Mas existia um grupo de pessoas que compravam antiguidade, coisa assim, e no meio deles tinha um cara que conhecia um pouco de história de arte, e ele mandou restaurar essa tela. Durante a restauração, se descobriu que existia em cima dessa tela pinturas diferentes. Isso quer dizer, ela sofreu uma série a tela estava destruída por causa disso que ela foi mandada restaurar, mas embaixo dessa tela existia uma pintura original que sofreu interferência de restauradores. Essa pessoa que estava restaurando, esse restaurador americano, ele chamou o pessoal e falou o seguinte: olha, tem uma pintura aqui embaixo que é diferente da pintura de cima, tem um restauro, foi feito um trabalho aqui, é melhor a gente averiguar com mais calma, porque me parece ser uma tela muito antiga. Tudo era antigo ali, né? Inclusive a restauração. E foi autorizada, ela fez todo um trabalho de recuperação e chegou-se à conclusão que poderia ser, mas não se tinha certeza. Esse pessoal revendeu em 2013 essa tela por $80 milhões. Comprou por 10 e comprou por 10 mil e vendeu por $80 milhões. Já se tendo mais ou menos uma ideia de que isso poderia ser um Leonardo da Vinci. Em torno dessa tela foi feita uma série de eventos. Ela participou em várias exposições, ela foi retirada do mercado, ela foi meio que esquecida, ela passou por uma série de conhecedores.
E uma série de pessoas, muitos atribuem ao Leonardo da Vinci, outros nem tanto, muitos negam essa valorização, a ponto de que muitos críticos falavam assim, mas é só olhar para a tela, você vê que tem lá o semblante do Leonardo da Vinci, nossa, pelo amor de Deus, olha, tem tudo a ver, tá? E ela foi colocada em leilão pela Christie e foi vendida por 450 milhões de dólares, comprado por um príncipe da Arábia Saudita. Houve inclusive um episódio depois que ela foi exposta no Louvre e esse príncipe queria que fosse colocado ao lado da Mona Lisa. Os dois quadros ao lado, que são quase do mesmo tamanho. Um quadrinho pequeno. Mas o Louvre é o Louvre. Não vai se curvar a um príncipe, não vai se curvar a ninguém. Ele tem a sua própria autoridade. E negocia isso. Então ficou esse quadro, que vai merecer talvez um vídeo especialmente para ele, porque na realidade esse quadro é a demonstração clara do que é o mercado de arte, né? Ao que é levado ao mercado de arte, o que acontece quando você começa a explorar uma obra, e nem sempre é considerada obra-prima, mas que por vários fatores ela acaba sendo, porque se imagina ter só 30% de mão do Leonardo da Vinci nessa obra, se tiver, é isso, entre os alunos e a restauração, acabou sobrando aí 30% de mão do Leonardo da Vinci nessa obra, com ainda algumas ressalvas, como não se tem certeza, amanhã depois pode aparecer algum exame, alguma coisa e comprovar de que realmente não é. Mas, como esse mercado o dinheiro faz a diferença, isso será defendido com unhas e dentes e provavelmente não aparecerá dessa forma. Bom, essas são as 10 obras, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais caras do mundo. Existem obras, por exemplo, que não tem preço. Quanto custa uma Mona Lisa? Qual é o preço de uma Ronda Noturna? São obras, por exemplo, que a gente não tem valor. São obras que, quanto custa uma Pietà, são obras que não dá para mensurar. Provavelmente, se fosse colocadas a leilão, atingiriam valores muito mais altos. Nós estamos falando aqui de obras, algumas, que pouquíssima gente conhece. E algumas, até um determinado momento, ninguém conhecia. Então, não são obras que estão, por exemplo, em museus, sendo fotografadas a toda hora. Tem obras que nem apareciam, estão aparecendo aqui agora. Tem obras, pintores, que muita gente nem sabia nem que existia. Entende? Então, imagina as obras que realmente são fotografadas a todo instante e aparecem, que sustentam museus, que tem filas e filas para serem vistas, né? A Guernica, por exemplo, né? Quanto não fatura a Espanha só para o cara entrar lá no museu e ver a Guernica? Quanto não fatura o Louvre só para o cara entrar e ver a Mona Lisa, né? Eu vou fazer um vídeo, qualquer hora, mostrando para vocês a importância que tem a obra e a importância que tem o pintor dentro desse contexto, tá? Para vocês medirem um pouco, e muitas vezes o pintor é só um agente, a obra é que mantém, a obra muitas vezes é conservada a 7 chaves e o pintor nem tanto. Vocês vão ver, vocês vão se espantar. Ok? Um abraço, obrigado por assistir.